Há exatos 20 anos, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu fui exposta na internet. Foram fotos íntimas de um relacionamento que eu mantinha há 4 anos. Quando eu terminei, ele resolveu me queimar viva e divulgou essas fotos da nossa intimidade. Isso foi feito por mais de 7 anos. E ele fez essa divulgação de fotos íntimas, não dele, porque eram fotos que ele só colocava a mim, a minha intimidade, e ele fez isso fazendo um material em CDs, distribuindo no comércio, na cidade, nos principais condomínios residenciais. Então, quem não acessava a internet ia ver pelos CDs que ele mandou entregar, ou no xerox que ele distribuiu, comandou uma equipe para distribuir no comércio, ou nos e-mails, mais de 15 mil e-mails. E ele criou uma narrativa, uma personagem para mim. Essa personagem foi uma prostituta, uma garota de programa. Eu fui queimada viva. Senti vergonha, humilhação e desespero. Naquela época, eu estava finalmente conquistando algo pelo qual vinha lutando já havia muito tempo, que era o reconhecimento como jornalista, a consolidação da minha carreira. Quem me conhece ou sabe um pouquinho da minha história, sabe que eu tive uma carreira, uma trajetória bem rápida e muito positiva como jornalista. O jornalismo começou na minha vida de uma forma muito interessante. Quando eu era criança ainda, meu pai achava lindo as jornalistas na TV, e eu fui me apaixonando pelo jornalismo. Adoro escrever e também amo comunicação, amo TV, está no sangue. E, na época, quando eu via os telejornais, eu pensava, nossa, esses apresentadores são demais. Será que eles são gente como a gente? Pensava, acho que eles não vão no banheiro, acho que eles não comem, será que eles bebem água? Será que eles dormem? Eu achava demais aquilo de poder falar daquele jeito, com aquela eloquência. Para mim, jornalista era uma coisa de outro mundo, era um sonho. E foi um sonho que eu persegui, porque eu sonhava ser jornalista. Mas como não havia jornalismo aqui em Maringá, só tinha na UEL, em Londrina. Eu não fiz jornalismo, me formei em letras, português e inglês, e fui dar aula. Porém, embora eu gostasse de dar aula, amo escrever, eu não abandonei o sonho de ser jornalista, um sonho que começou quando criança. Quando me divorciei do meu marido, meu primeiro casamento, eu entendi que era a hora de eu me reinventar. E eu fui em busca desse sonho, do sonho de ser jornalista. Meu primeiro trabalho como apresentador em um canal de TV foi um canal local, numa cidade aqui perto, uma cidade próxima a Maringá, cidade irmã. E foi de uma forma inusitada que eu consegui esse trabalho. Eu falei, vou me reinventar, quero ir atrás do meu sonho. Terminei o casamento, no meu primeiro casamento, falei, agora é a hora. Sabe quando você termina um casamento e fala assim, vou me reinventar? E fui atrás desse sonho, só que eu ainda dava aula. Então, eu estava na fila para distribuição de aulas, dos antigos leilões de aulas da rede estadual. E lá na fila, eu sou tímida. Eu estava lá e, de repente, eu vi um professor
lá na fila também, para pegar aulas, eu falei, nossa, mas eu já vi esse professor na TV. Naquela TV local, aqui perto de Maringá, nossa, eu vou falar com ele. E eu não vou perder a oportunidade. Ele apresentava um telejornal na hora do almoço. Daí fui lá, com a cara e com a coragem. E eu falei, professor, nossa, eu assisto você todos os dias na hora do almoço. Eu assistia mesmo, eu gosto de jornal, e enfim. Eu falei, olha, só que eu sou professora de língua portuguesa, língua inglesa, mas o meu sonho é trabalhar na TV, ser jornalista. Você acha que eu consigo uma vaga nessa TV onde você trabalha? Ele falou, passa lá amanhã, vamos conversar. Marcamos, tudo certinho, e daí eu saí. Sem acreditar no que tinha acontecido. Eu saí pisando em nuvens. Falei, nossa, eu tive coragem, falei com ele, eu vou conseguir o meu trabalho agora. Vou atrás do meu sonho. E foi. Dia e hora marcado, lá estava eu. No estúdio daquela TV local. E entrei, e ele me explicou rapidamente o básico, e falou, bora lá? Vamos? Falei, vamos apresentar. Ele me pôs para apresentar o telejornal ao vivo com ele. E lá fui eu. De repente eu ouço, vocês estão ao vivo agora. Ui, nossa, o coração pulou, né? Falei, meu Deus, ao vivo, que loucura é essa? Mas tudo bem. Foi bom, eu acho que eu dei o meu melhor. Claro que eu fiz um monte de erro, né? Mas, enfim, não tinha TP, não tinha nada. A gente era na cara e na coragem, lendo o jornal assim e falando para a câmera. Mas eu fiquei muito feliz. Saí de lá, mas antes de sair, o professor falou assim, Rose, pode voltar amanhã, tá? Você deu certo. Fiquei muito feliz. Dia seguinte, lá estava eu. E o professor me colocou, não para apresentar o telejornal com ele, me pôs para apresentar o telejornal ao vivo, sozinha. Ele falou, pode assumir aí que eu tenho outras coisas para fazer? Beleza? Pode assumir. Fiquei assim, né? Mas eu enfrentei o desafio. Apresentei o telejornal e saí, gente, em estado de êxtase de lá. Porque eu tinha entrado ao vivo. Sabe o que é isso? Saí, entrei num ônibus, estava voltando para a cidade, e aquilo que eu não me esqueço, o sentimento de orgulho, sabe, de realização, de amor próprio, falar, nossa, eu consegui. Daí eu olhei assim no ônibus, no vidro, na janela, e vi meu rosto refletido. Eu falei, nossa, eu entrei ao vivo. Será que todo mundo me viu? Quem será que me viu? É uma sensação que é inexplicável. Isso há muito tempo atrás. E na imprensa escrita eu também comecei de uma forma inusitada. Eu fui atrás do jornal escrito também, imprensa, né? Porque eu gosto de escrever também, e falei, não é só TV, eu vou atrás de jornais. E fui lá eu bater na porta de um jornal, o maior jornal da cidade, e eu falei, com o diretor comercial, ele me recebeu, e eu falei, olha, eu tenho um sonho de ser jornalista, eu quero ser repórter, eu tenho esse sonho. Ele falou, mas você é formada? Eu falei, não. Ele falou, então, vamos fazer o seguinte, a gente não tem essa política na empresa de contratar um profissional sem experiência, mas tem um outro jornal na cidade que costuma fazer isso. Pode ser uma oportunidade para você. E lá fui eu. Tímida, gente, que eu sou tímida, tá? Eu fui tímida, morrendo de vergonha, mas lá fui eu. Cheguei lá, sou professora, gostaria de ser jornalista, esse é o meu sonho. Ele falou, vamos tentar. E eu tentei. E eu consegui.
Trabalhei como jornalista, deu certo, graças a Deus. E logo em seguida, há bastante tempo atrás, quando a gente trabalhava na área de jornalismo, você era reconhecido pelo Ministério do Trabalho como jornalista provisionado. E eu fui reconhecida pelo Ministério do Trabalho como jornalista provisionada, muito orgulho. Falei, ei, que coisa boa. E depois eu fiz o curso de jornalismo, fiz a graduação. Um dia até um amigo meu de redação falou, Rose, teu nome é Rosemary Leonel. É muito grande esse nome, não pega bem. Olha, eu vou te aconselhar a diminuir o teu nome. Faz um nome assim mais curto, com mais impacto. Vai ser fácil das pessoas memorizarem. Daí você vai assinar suas matérias com esse nome. Falei, puxa vida, é verdade, né? Rosemary, a pessoa nunca sabe se é Rosemary. Falei, vou encurtar esse nome. Foi daí que surgiu o nome Rose Leonel. Fiz vários trabalhos até chegar à apresentação de um telejornal, de uma importante televisão em Maringá, um importante canal. Trabalhei em todos os jornais de imprensa escrita em Maringá. Enfim, eu cheguei a fazer um programa ao vivo de 2 horas. Aquilo, para mim, foi o máximo. Perdi o medo de me apresentar ao vivo. 2 horas ali, diariamente, fazendo um programa. Aquilo foi maravilhoso para mim. Então, dei início depois também aos programas de televisão de entretenimento que eu dirigia, produzia e apresentava. Depois trabalhei em vários jornais e depois de bastante trabalho, eu passei por um importante jornal na cidade, colunista social, enfim, eu estava num ápice. E com muito orgulho, porque eu havia feito caminho onde não havia caminho. Eu não era formada, vim de uma família muito pobre, lá da periferia, mas eu queria alcançar esse sonho. E com toda a minha timidez, eu fui atrás e eu tinha muito orgulho disso. Estava consolidando a minha carreira como jornalista em Maringá. E os meus pais me ensinaram muito sobre garra, meu pai e a minha mãe. E foi com essa garra que eu fiz essa transição, então, de professora para jornalista. Fazendo o caminho onde não tem, né? E isso foi para mim uma alegria muito grande, aquele orgulho próprio. Mas isso mudou. Apesar de ter feito o meu próprio caminho, estar tão feliz na minha profissão, estar no ápice, de repente mudou. Tudo mudou. O meu nome já não estava mais em jornais. Meu nome não foi aparecer em uma matéria escrito ali, Rose Leonel. Ai, que orgulho que eu tinha quando eu via. Quando eu aparecia na TV apresentando um telejornal do meio-dia, numa TV grande de Maringá, aquilo me enchia de orgulho. Não. Tudo mudou. Meu nome apareceu em sites e blogs de pornografia. No Brasil, na Itália, em Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Holanda. Até no Que Barato. O meu nome apareceu como uma garota de programa que fazia de tudo, enfim, e eram fotos de intimidade, montagem, tudo com uma narrativa como se eu me vendesse, como uma prostituta. E eu vi o meu nome jogado na lama. Meu coração parou. Quando eu vi o meu nome ali. Meu coração sangrou. Meu nome já estava jogado na lama, em sites que eu nem sabia que existiam.
Meus pais e meus filhos foram atingidos em cheio por esse crime de divulgação de imagem íntima não autorizada. É inexplicável o sofrimento. Não tem como mensurar você ver o seu nome, a sua vida jogada na lama e a sua intimidade exposta para o mundo inteiro. A minha filha chorava todos os dias na escola e pedia para mudar de escola, sempre. O meu filho brigava, ele defendia a honra da mãe e brigava todos os dias na escola. Ele se mudou de país. Um dia, os meus filhos disseram: mamãe, que tal você mudar de nome? Eu realmente pensei nisso. Pensei várias vezes em mudar de nome, em mudar de cidade. Mas não. Eu sabia quem eu era e o preço que eu tinha pago para ser quem eu era. E lutei para não perder a minha intimidade. Para continuar sendo a professora que se tornou a jornalista Rose Leonel. Meu filho foi levado pelo pai. Meu filho foi levado pelo pai dele, meu primeiro casamento, para fora do Brasil, para outro continente. Minha filha, meu segundo esposo falecido, foi perseguida na escola e vive até hoje, um pesadelo. Meus pais foram igualmente atingidos pelo julgamento e pela vergonha. E todos nós fomos expostos, julgados e condenados. Perdi o trabalho, perdi a liberdade de ir e vir, perdi amigos, perdi a autoestima, eu perdi tudo. Mas o pior de tudo foi ver a perda dos meus filhos. Quem aqui tem filho? Quem aqui é pai ou mãe? Eu vi os meus filhos perderem a infância deles. Eles perderam a infância. Isso foi o que mais doeu. Mas eu lutei. Eu lutei e depois de anos de sofrimento, de um longo caminho, eu consegui, finalmente, a condenação daquele criminoso. Foram mais de 7 anos de perseguição, mas finalmente veio a condenação. Fundamos, então, a ONG Marias da Internet, com muito orgulho. A ONG já atendeu milhares de mulheres, muitas brasileiras dentro do Brasil, mas muitas fora do Brasil, brasileiras que vivem no exterior. Nós abrimos em 2013 e oficializamos a ONG em 2015. E em dezembro de 2018, no dia 19 de dezembro, foi promulgada a Lei Rose Leonel, a Lei Federal 13.772, que criminaliza o registro não autorizado de conteúdo íntimo em cena de nudez ou ato de caráter íntimo e privado. É uma lei federal. Hoje, eu peço licença para vocês, eu peço licença para Gisèle Pelicot, a escritora francesa que foi violentada por mais de 200 vezes, por cerca de 10 anos, violentada pelo marido, por amigos desse marido criminoso. Ela era sedada e ele estuprava a Gisèle. Depois que ele foi julgado e condenado, Gisèle escreveu um livro, Um Hino à Vida.
A vergonha tem que mudar de lado. E eu faço dela, essas palavras dela, hoje eu faço como minhas. Porque a vergonha tem que mudar de lado. Quando os abusadores fazem o que fazem com as mulheres, estupram, violentam, são eles que precisam ser envergonhados. São eles os criminosos e não as mulheres. A vergonha mudou de lado. E a minha vida mudou. A jornalista, a professora, hoje está formada em direito. Eu fiz direito e hoje, com muito orgulho, eu digo isso. A vergonha mudou de lado. Eu sei quem eu sou. Sempre soube quem eu sou. Com muito orgulho. Eu sou Rose Leonel.